E hoje eu gravo talvez o editorial mais bombástico que eu já pude fazer aqui, principalmente para toda a população aqui do Distrito Federal. Nós vamos falar sobre a ordem do André Mendonça que deixou o Senado em pânico. Ele mandou literalmente o presidente do Senado devolver todas as provas, sigilo bancário fiscal, provas de telefone celular, lá do Daniel Vorcaro, do banqueiro do Banco Master, para a CPMI do INSS e também para a Polícia Federal. Vamos ligar os pontos e aí eu vou trazer também o que aconteceu, que hoje foi descoberto que o Master é dono de 25% do BRB, Banco Regional de Brasília, e como que isso impacta diretamente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, inclusive já se movimentando e articulando para contratar um dos advogados mais caros aqui de Brasília, que é uma referência no criminal, sim, doutor Cacai, né, conhecido como Cacai Almeida de Castro. Então, se você tem alguém que mora em Brasília, já encaminha esse vídeo para essa pessoa agora, porque mesmo que você não more, mas essa pessoa precisa ficar sabendo tudo que está acontecendo aqui no quadradinho do Distrito Federal. Já se inscreva aqui também nesse botãozinho. Por causa desses assuntos polêmicos, o algoritmo do YouTube não tá jogando para todo mundo. E se você já está inscrito, ativa o seu sininho aí também para receber as notificações, porque senão você não vai ver os vídeos e são informações extremamente importantes que eu tenho para passar para vocês. Então, já vou colocar aqui na tela, já conversei demais, né? Mas é importante hoje. Hoje é barraco, barraco do grande. Olha aí, ó, as notícias estampadas, e eu vou começar com a do André Mendonça, um especial. Vamos separar em dois blocos e no final vocês vão ver que tudo vai se juntar com aquela maneira inteligente que nós fazemos de concatenar as matérias, as notícias, as informações. E eu nem vou falar mais das mídias, porque já está todo mundo batendo em todo mundo. Então não tem mais essa segregação de mídia de esquerda, de direita. Tá todo mundo querendo uma limpeza, exigindo uma limpeza e uma prestação de contas desses desvios bilionários do caso Master. Então vamos lá. Mendonça manda Alcolumbre enviar sigilos de Vorcaro à CPMI do INSS. Relator dos casos Master e INSS, quase superpoderes, né, para o ministro. No STF, o ministro André Mendonça determinou nesta sexta-feira que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva os sigilos do banqueiro Daniel Vorcaro à CPMI do INSS. Na decisão, a qual a coluna Igor Gadelha teve acesso, Mendonça manda Davi Alcolumbre devolver todos os sigilos que estavam sob sua posse para a Polícia Federal e ordena que a corporação disponibilize os dados sigilosos à comissão. Determina a presidência do Congresso Nacional que proceda à imediata entrega às autoridades da Polícia Federal que estão investigando diretamente os fatos relacionados à operação sem desconto de todos os elementos informativos oriundos das quebras de sigilo mencionadas nesta decisão, estejam eles em meio físico ou digital, não devendo permanecer com qualquer cópia do citado material, diz Mendonça na decisão. Ele já tem cópia de tudo, né? Com certeza. Ato contínuo ao recebimento dos documentos acima mencionados, a Polícia Federal, que passará a manter a custódia do material para o prosseguimento de suas investigações, deverá compartilhar a documentação objeto desta decisão com a equipe da Polícia Federal, que está diretamente investigando os fatos relacionados à Operação Compliance Zero, e com a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Estão vendo aí que as coisas vão se misturar, Master e INSS, para que também permaneça sob sua guarda e utilização nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República. Emenda Mendonça. O despacho do ministro atende a um pedido da presidência da CPMI, que havia pedido ao STF a devolução integral dos elementos informativos oriundos de quebras de sigilo fiscal, bancária e telemática de Vorcaro. Já que nós estamos falando de informações bombásticas, vou além, vou dizer para vocês aqui. O que eu penso é que agora, talvez, nós estejamos próximos
de atingir a caixa de marimbondo, o vespeiro do Brasil, que todo mundo acha que, na minha opinião, seria o Judiciário ou o Supremo Tribunal Federal, mas não, na minha opinião, sem amarras e sem rodeios, como eu gosto de dar para vocês, a opinião assim, é o Senado Federal, que são coniventes, tá? Coniventes, principalmente os presidentes que ali estão e os que passaram. E eu vou além, se essa investigação for a fundo, vai cair alguns presidentes do Senado que passaram por aquela casa. Vocês sabem de quem eu estou falando. Então, vamos emendar aqui, porque vocês vão entender que eu vou tratar aqui do caso que o André Mendonça determinou. Vou colocar de novo aqui, pessoal. Vou botar nessa tela que fica melhor para vocês visualizarem, tá? Em primeiro lugar, por que as provas da quebra de sigilo estavam com Alcolumbre? Por que estava lá no Senado Federal? Eu não consigo entender, gente, com todo respeito. Aí agora o André Mendonça ordenou, mandou que todas as provas fossem enviadas às autoridades competentes que estão investigando o caso de lá da Polícia Federal. E ainda falou que toda prova, seja em sigilo ou física, ela tem que ser devolvida e eles não podem tirar nenhuma cópia. Eles não podem ficar lá com nenhuma cópia. Vocês acham mesmo que eles não tiraram cópia nenhuma? Vocês acham mesmo que a honestidade em pessoa baixou, né? Falou que assim, ó, a gente não vai tirar nenhuma cópia, a gente está entregando tudo para vocês aqui que nós recebemos, nós estamos devolvendo tudinho. Porra, gente. Não é possível isso. Aqui, por que essas provas eu estava fazendo com Alcolumbre no Senado? Pô? A Polícia Federal, ela responde direto ao Senado, é isso? A operação que teve era para responder direto para o Senado? Ah, não, mas o Senado vai ajudar a CPMI. E ajudar a CPMI mesmo? Não ajudou nada, pô. Ah, essas provas aí vai servir de base para ajudar lá na CPMI. Não é porra nenhuma. É para ajudar a CPMI? Não. Eu não quero nem saber de CPMI. A CPMI eu não quero saber, pelo contrário. Eles estavam blindando as pessoas de irem e depor lá na CPMI. E agora vai devolver as provas, que não sei nem por que estava lá com o Alcolumbre. E agora que parece que as coisas vão começar a andar. Em primeiro lugar, por quê? Essa é a opinião do deputado Renato Zaca. Eu não conhecia, comecei a seguir, aliás, nem estou seguindo ainda, mas vi esse vídeo dele aqui, então eu quero aqui trazer junto com esses comentários um detalhe importante. Vocês sabem que nesse caso do Banco Master tem escândalos e envolvimento da família do Alcolumbre? No caso do Banco Master também, junto com o Dias Toffoli, junto com o Alexandre de Moraes, familiares, parentes, né? Tem várias questões. Então, vocês vão começar a entender todo esse emaranhado. Mas algo muito importante que eu quero também trazer para vocês aqui, para a gente concluir esse primeiro bloco, né? Na verdade, nós não vamos concluir, nós vamos concatenar. Mas olha a opinião do Mário Sabino. A matéria anterior era do Metrópolis, essa também, tá? Então, foi a matéria do Metrópolis, a opinião do deputado lá, Renato Zaca. E agora, mais uma, só que essa aqui é a opinião do Mário Sabino, tá? Que tá no Metrópolis, mas a coluna do Mário Sabino. Perfeito? Aqui, inclusive, já adverte, ó, as opiniões contidas nessa coluna não refletem necessariamente a opinião do Metrópolis. No seu último artigo, o jornalista William Vac, que é o homem da Globo lá, né? Diz que o homem de profunda convicção religiosa, o ministro André Mendonça, teria imediatamente se recolhido em orações ao saber que fora sorteado como novo relator do caso Master. A cena dá a medida do desafio que se coloca ao terrivelmente evangélico, entre aspas, submeter-se ao espírito de corpo do STF, afastando seus pares do cálice das responsabilidades criminais ou enfrentar as pressões dos ministros implicados e fazer a justiça que os tementes a Deus esperam dele. Mendonça tem um pecado original, o de ter apoiado a abertura do inquérito das fake news em 2019, quando era advogado-geral da União. Fez ali o jogo do então presidente Jair Bolsonaro, que vivia naquele momento um caso de amor com Dias Toffoli, à época presidente do STF. O sono da razão produziu mais uma vez um monstro, e é com este monstro que Mendonça tem de se haver. A hidra da onipotência, da arrogância, do autoritarismo, do arbítrio
de quem utiliza a mais alta corte do país como instrumento para a realização de ambições nada republicanas. Estar à frente do inquérito do Master é, portanto, também uma oportunidade de Mendonça se redimir. Deus redobrou a atenção que presta à sua ovelha, uma vez que o ministro tem a relatoria de outro inquérito rumoroso, o que investiga as fraudes do INSS, que envolvem igualmente o banco de Daniel Vorcaro. Na reunião fechada do STF, cujos diálogos foram vazados, Mendonça se mostrou alinhado com o corporativismo do tribunal e contra as ações da PF no caso Master. Mas, aparentemente, a ajuda divina que ele pediu nas suas orações resultou em mudança de posição. Ontem, por exemplo, ele ampliou o poder da PF no inquérito sobre as lambanças criminosas perpetradas por Vorcaro et Caterva, anulando as restrições impostas por Toffoli. O suspeito, que não é suspeito, em jabuticaba adicional produzida por nosso pomar inesgotável. Então, essa é a coluna aí de Mário Sabino, opinião dele. Enfim, aqui tem alguns detalhes importantes. Eu me recordei muito bem de um vídeo que o próprio Mendonça postou quando ele teve uma revelação na sua igreja de que ele levantaria no poder judiciário, no judiciário, dentro da justiça, na verdade, uma limpeza e levaria ali sim os princípios de Deus para lá. E ele não era nem cotado, nem pensavam em falar em ministro do Supremo naquela época. Eu até cometi alguns pré-julgamentos, talvez, quando caiu na mão dele, justamente por essa proximidade que ele tinha com o Dias Toffoli, que eles trabalharam juntos, enfim, várias coisas. E eu acabei falando que eu não sabia se dava para confiar, para acreditar. Ao que tudo parece, eu mordi a língua e provavelmente André Mendonça está indo com tudo para cima desse povo que está desviando esses bilhões aí, e eu espero que assim realmente seja, tá? Bom, dito isso, meus amigos, aqui agora nós vamos tratar, concatenando as ideias e as informações, do caso Master, Reag, BRB, Banco Regional de Brasília, e Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desmembrar em 2 vídeos, para não ficar muito extenso esse vídeo, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então eu vou desmembrar e já vou colocar. Se você clicar para o próximo vídeo, eu vou marcar já o que vai ficar gravado, que vai falar sobre o BRB e fazer essa concatenação de ideias, tá bem? Não perca, porque é sensacional, e também quem assistiu o outro, eu já vou deixar este vídeo como sugestão. Então, aguarda aparecer aí na sugestão, encaminhe esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, e como eu digo sempre, vem comigo. Até daqui a pouco, hein? Assiste o próximo vídeo.